2013 também foi um ano em que cresceu o ambiente de preocupação, receio e ansiedade no íntimo de milhões de angolanos quanto ao futuro do país a curto e médio prazos. Este clima de preocupação, receio e ansiedade foi gerado por 3 fatores, todos eles interligados. Em primeiro lugar, derivou do facto de o atual titular do Poder Executivo, em 34 anos de exercício do poder, ter sido incapaz de permitir o fomento de instituições do Estado não só legítimas e legais, mas sobretudo credíveis, e a desempenharem efetivamente o seu papel constitucionalmente consagrado. Em segundo lugar, importa também referir que em 34 anos de exercício do poder do Estado, o titular do Poder Executivo mostrou-se indisponível perante a premente necessidade e inevitabilidade de serem estruturados convenientemente processos políticos credíveis e transparentes ou modelos aceitáveis e legítimos conducentes à garantia de transições ou alternâncias democráticas do poder de forma pacífica, ordeira e responsável. Por honestidade e realismo, importa também referir como terceiro fator o facto de, durante o ano de 2013, o titular do Poder Executivo ter tido ausências prolongadas do país sem que os cidadãos tivessem merecido uma explicação honesta e verdadeira sobre a razão dessas ausências, permitindo assim o fomento de boatos que apenas reforçaram o clima de preocupação, receio e ansiedade. Segundo lugar, do ponto de vista do sistema político, durante o ano de 2013, continuamos a viver sob um quadro constitucional e legal, não perfeito, mas com padrões aceitáveis para um Estado democrático e de direito. No entanto, todas as instituições da República, digo todas e sem exceção, embora algumas mais do que outras, revelaram-se sem convicções democráticas e sem vontade política de assumirem na prática os valores e princípios de um verdadeiro Estado democrático e de direito. Assim, apenas para exemplificar esta asserção, sabemos todos que os angolanos das distintas províncias do país não gozam plenamente dos seus direitos fundamentais básicos, tais como a liberdade e o direito de opção política. É prática comprovada e constante por parte dos mecanismos do Estado forçar ou coagir os cidadãos a obter o cartão do partido no poder. É pública e diariamente notória a vergonhosa prestação dos órgãos de comunicação social públicos, totalmente manipulados para servirem principalmente os interesses do partido no poder, não cumprindo assim o seu papel social de informar de forma plural, com verdade e isenção. Em 2013, infelizmente, a administração pública não se despiu das suas características partidarizadas. Continuou o dilema dos concursos públicos para a função pública serem utilizados pelo regime como mecanismo para o recrutamento de membros e para a introdução na função pública de seus agentes. Em 2013, o regime titubeou, hesitou e manipulou a opinião pública nacional quanto à sua verdadeira agenda em relação à institucionalização do poder local autárquico previsto pela Constituição. Mais uma vez, o regime não cumpre os pressupostos constitucionais e é incapaz de oferecer ao país certezas e previsibilidade. Se houvesse seriedade neste capítulo, o Executivo deveria simplesmente catalogar as tarefas prévias à realização das eleições autárquicas e calendarizar a execução das mesmas. Infelizmente, ninguém pode ser obrigado a ser sério. Apesar de não ser um imperativo constitucional, o diálogo faz parte dos pressupostos essenciais que caracterizam uma sociedade plural e democrática. Em 2013, o regime ensinou um diálogo com a juventude, com participação cuidadosamente selecionada
e um programa devidamente coreografado e que apenas serviu para expor a sua verdadeira natureza manipuladora. Importa também explicar à opinião pública nacional que em maio de 2013 a direção da Casa CE solicitou um encontro ao chefe do Estado angolano com o propósito de conjuntamente debatermos questões de grande interesse nacional. A essa solicitação de diálogo, o chefe de Estado nem se dignou responder, em sinal de altivez e desprezo. A nós, Casa CE, não preocupa nem nos diminui a altivez e o desprezo do chefe de Estado, porque, de facto, somos a terceira força política do país. Por isso, estou aqui a anunciar em nome da direção da Casa CE que em 2014 voltaremos à carga e solicitaremos mais uma vez o diálogo, pois a Casa CE considera que existem preocupações profundas relativas à necessidade e premência de uma reforma do Estado angolano que devemos partilhar. Buscar o diálogo não é mais do que uma obrigação patriótica para todas as forças vivas do país.